colimadores é a primeira parte da gama-câmara encontrável pelo fóton ao sair do paciente. Então, o que acontece? O paciente tomou uma dose de material radioativo. Esse material radioativo vai sair do paciente e vai encontrar, gente, um corpo. Olha só, ele vai sair do paciente e vai encontrar uma estrutura. Esse corpo que eu falei é a estrutura chamada colimador. Então, os colimadores, eles possuem essa função. Da mesma forma que você tem a grade antidifusora, a função dos colimadores são da mesma forma. Ela vai filtrar a radiação, que está em grande quantidade. Depois que ela filtrar essa radiação, ela vai definir que radiação dali vai sair e vai ser captada para continuar a sua passagem. Então, você tem os colimadores, depois você tem as fotos multiplicadoras, que vai entrar no cristal de iodeto de sódio ativado com talho, e depois você tem os furos únicos ou paralelos ou convergentes, divergentes, que vai, na verdade, fazendo as separações e depois produzindo isso em imagens tridimensionais ou imagens apenas únicas. A obtenção da imagem de tireoide e paratireoide, ela pode ser ampliada a depender do equipamento que você está usando ou a diferença de distância que você está usando também. Oferece grande flexibilidade de posicionamento ao paciente, permitindo também que essas incidências sejam oblíquas. E mais um detalhe, gente, o paciente pode fazer sentado. Se o paciente tem fobia, se ele deita, ele pode fazer sentado, a gente consegue fazer a manipulação do equipamento e esse paciente fazer sentado. Olha quanto avanço a medicina nuclear apresenta. Ela tem baixa taxa de contagem, isso significa uma baixa taxa de contagem, já é aí uma baixa faixa de radiação. A temperatura hoje está quente ou abafada, dando muita sede. Os colimadores de furos paralelos, ele tem maior utilização. Ele tem maior utilização, né? Ele possui um colimador de alta e média energia, isso é extremamente importante. Quanto mais grosso for o colimador e tiver furos mais longos, melhor a resolução espacial e não afeta o tamanho da imagem. Então vamos lá. Os colimadores de furos convergentes e divergentes, aqui já está dizendo, são usados para magnificar a imagem geometricamente. Então, a gente faz o exame de uma criança e a gente quer ver aquele órgão maior. Então, a gente tem que utilizar esses colimadores, né? Esses furos dispostos em leque ou furos dispostos em cones são adaptações que otimizam o uso da superfície do detector. Para que isso, professor?
É porque existem regiões onde o órgão, às vezes, ele pode roubar a imagem. E ele, com furos paralelos ou em forma de cone, ele vai direto naquela região e apenas faz uma foto daquela região. Isso se permite a segurança da imagem que a gente está aqui procurando através de furos diferenciados. Desvantagem desses colimadores convergentes e divergentes é a distorção da imagem. O órgão-alvo ia aumentado ou diminuindo de forma distinta. Isso quer dizer que o médico nuclear ele tem que ter um grande expertise para não confundir a imagem. Outros colimadores de furos paralelos dispostos de forma inclinada, como o coração, furos inclinados de forma circular e múltiplos colimadores, que são chamados de pinholes, que eu vou mostrá-los daqui a pouco. Esse daqui é o pinhole, que ele tem forma de cone. Esse é o paralelo, até porque o nome já está aqui do lado, né? Esse é o divergente role e esse é o convergente role. Na verdade, o que mais usamos são esses dois, paralelo e o pinhole, que é o mais comum pela necessidade dos exames que nós fazemos. O cristal de iodeto de sódio com impureza de talho, ele é um cristal altamente sensível. Por isso que nós nos preocupamos de imediatamente fazer o controle de qualidade logo que chegamos no serviço. Chegam no serviço, controle de qualidade para não haver nenhum tipo de risco. O controle de qualidade é para isso. A transparência, higroscópico, espessura de 0,95 a 1,25 centímetros. A espessura significa que hoje vocês possuem uma televisão que tem a mesma espessura do celular. Se você falasse isso há 40 anos atrás, o pessoal ia dizer que era loucura. Mas isso é loucura, isso não existe. Os televisores eram enormes. Você tinha que consertar uma válvula, tinha que chamar o técnico para ir na sua casa. Porque imagine sair com aquela televisão enorme para levar para o técnico consertar. Então sempre tinha um profissional que rodava todas aquelas casas, pelo menos aonde eu vivia, era assim que o procedimento acontecia. Promove a cintilação, absorve a radiação e converte em luz, que aí eu digo para vocês que são os fótons. Esses fótons que são os importantes para produzir as imagens que nós queremos. Então, controle de qualidade do Gama Câmara. Todo dia tem que fazer o controle de qualidade. Se todo dia eu tenho que fazer o controle de qualidade para garantir que meus exames, que aqueles pacientes que chegaram 7 horas vão ficar esperando para fazer o exame, eu tenho que primeiro fazer o controle de qualidade. Tanto lá para saber no laboratório aonde tem o gerador, se não houve nenhuma falha do envio do IPEN, que é o Instituto de Pesquisa Energética Nuclear. Se eles tiveram
um erro de cálculo e mandaram um colimador de baixa energia, o seu gama câmara não foi feito controle de qualidade porque você se atrasou, mas o colimador ali estava com defeito e você não viu. Consequentemente, pode esperar que isso será um problema muito grave para gerenciar no serviço. A fonte de energia adequada é usada para testar a resposta da câmara. Então, sempre que você for fazer o controle de qualidade, é pegar uma. Esse é o meu conselho: pegar uma tampinha daquela agulha, colocar lá no fundo, uma agulha maior ou menor, mas contanto que siga lá no fundo. Lá no fundo, você depois pega aquele invólucro com um material radioativo dentro, enrola o suficiente, não vai criar nenhum problema no paciente e você coloca ali para ver se o aparelho está captando. Se ele está captando, aquilo já vai ser um material para controle de qualidade. A resolução espacial e linearidade normalmente é feita pelo físico, porque o físico vai assinar os documentos que ele faz e vai assinar os documentos que os técnicos fazem. Só que, se cada um não sabe a sua função, a sua janela de responsabilidade vai ficar aberta. Então, determinar a janela. E aí a galera vai dizer assim, professor, o que é janela? Janela é o espaço pelo qual o colimador vai ter para passar ou para receber a radiação que está dentro do corpo do indivíduo. Radiofármaco. Nós já sabemos que o radiofármaco ou fármaco, ele não é um elemento perigoso. Não tem perigo em usar o fármaco. É um material que tem pré-requisito, ele tem prestígio, ele tem tropismo para se ligar ao órgão. Então, tranquilo. E os quelatos, queloides, lipossolúveis também. Radiofármaco. Qual a principal característica do radiofármaco, se eu perguntar assim a vocês agora? Tem alguém na sala? As principais características: ausência de toxicidade, reprodutibilidade e estabilidade. Então, é um exame que vale a pena fazer. Apresentação: frasco com material linfolizado contendo o fármaco a ser marcado, mais o cloreto de estranho. Pronto. Normalmente, toda vez que a gente fala em fármaco, todo mundo quer saber qual a via de administração. A via de administração. Esse material, que é o pertecnetato de sódio, você pode dar oral, você pode dar endovenoso, inalatório, intratecal e subcutâneo. Com essas variações,
a gente já vai entendendo os mecanismos pelo qual são administrados o radiofármaco. Só que esse radiofármaco, ele entra no nosso organismo, ele tem que sair. Tudo que entra, sai. Nem sempre da mesma maneira que entra, às vezes ele tem que sair. Pronto. Ele vai sair através da excreção da urina, das fezes e do suor. Isso é a forma de você ficar tranquilo, porque a eliminação é uma eliminação garantida. Aqui vocês estão vendo uma foto mostrando o corpo humano. O detalhe dessa foto são as indicações. Eu quero ver o osso. Eu vou usar o MDP. Eu quero ver uma inflamação. Galho 67. Eu quero ver sistema linfático. Tem aqui a SH. Eu estou indo para esses que são os mais utilizados. SH. Já ensinei soroalbumina humana. Então, para cada órgão, eu vou ter um elemento diferenciado. E aí, isso ajuda você a ter uma devolutiva corretíssima.